Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A Deus toda a honra e toda a glória, porque somente Ele é digno de louvor. Vamos falar a respeito de juízo, de justiça, de juiz, de julgados, de condenados e de salvos. Eu quero falar de um modo assim, bem curto, o mais rápido possível, mas é um assunto que não pode ser tão pequeno, mas vamos tentar falar isso da maneira mais rápida possível, porque é um assunto que muitas pessoas têm dúvida a respeito, e tem muita dúvida a respeito de fazerem confusão do que seja justiça ou que seja justo. Vamos lá, vamos ler em Atos, capítulo 17, no versículo 31, que diz assim: Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A respeito de justiça que se trata os homens e do que pensam os homens a respeito de Deus, é feita uma visão completamente errada, porque Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Então, o modo de Deus agir é completamente diferente do modo do homem. Os caminhos que Deus traça é completamente diferente dos caminhos dos homens. Tanto é que ele diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele fala isso em Isaías. Então, a dúvida e o questionamento, até mesmo questionamento de intenção maligna no coração dos homens, é de acusar Deus de um ditador e não de um justo juiz. Aí o que pode se perguntar? Pode Deus lançar a alma de alguém do inferno, onde ela vai queimar eternamente, terá um sofrimento eterno? Pode Deus lançar a alma de uma pessoa no inferno e se justificar disso? Vamos voltar a cerca de 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém, onde estava acontecendo um grande tumulto, uma grande confusão a respeito de alguém chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo fora entregue a Pilatos para que fosse não só julgado, mas condenado pela vontade do povo. Isso não é justiça. Isso não é justiça, isso é ditadura. Então eles não estavam satisfeitos com um julgamento justo, mas queria que o julgasse o culpado. E este homem que estava sendo julgado, que é o Filho de Deus, que é a palavra de Deus, que é a pura verdade, a vida e o caminho para Deus, que é o próprio Deus, estava sendo julgado injustamente. Por quê? Porque não havia nenhuma acusação contra ele.
mas sim porque até mesmo Pilatos entendeu que os principais, e os sacerdotes, e os escribas, e os fariseus daquela época tinham inveja do que Jesus fazia. E se você olhar dos 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que eles estão sempre procurando um motivo para acusar Jesus. E não encontrando, arrumaram as testemunhas falsas e arrumaram um pretexto e conseguiram fechar, né, com Judas Iscariote. Esse o vendeu, entregou. E eles então levaram Jesus a Pilatos. Pilatos não julgou justamente, simplesmente lavou as mãos, entregou o povo, entregou a Jesus Cristo, que veio trazer salvação, na mão dos homens. Esses o espancaram de maneira que eu acho que ninguém nunca viu acontecer. Jesus levou tanta chicotada nas costas que as tiras de carne ficaram penduradas. A coroa de espinho que botaram na cabeça de Jesus Cristo, ela tinha cerca de 2,5 polegadas cada espinho da coroa. E além de cravarem na sua cabeça, ainda bateram com a cana na cabeça de Cristo. E os espinhos cravaram até mesmo chegaram a causar lesões no crânio de Jesus Cristo. E a parte mais sensível do corpo humano é o couro cabeludo. A pessoa incha, a pessoa fica desfigurada. Eles arrancavam os pelos da barba de Cristo com as mãos, puxavam, esbofeteavam o seu rosto, cuspiam no seu rosto. E o sangue se misturava com saliva, com cuspe. E Isaías diz que naquele momento Jesus não era visto, não tinha uma figura humana, mas uma figura de um animal. De tão surrado que ele foi. A cruz que botaram no seu ombro, nas suas costas, tinha cerca de 140 quilos. Ela tinha 80 quilos na parte reta e 60 quilos na parte transversal. Os cravos que cravaram em suas mãos tinha cerca de 25 centímetros. Outros dizem que tinham 20, mas eles eram suficientes para atravessar a madeira da cruz, a espessura da madeira da cruz. E eles penduraram Cristo entre os céus e a terra, bem no horário do holocausto da tarde. E por que tudo isso? O que Jesus fez para receber um julgamento desse? E o julgamento que nós podemos observar que está acontecendo hoje é justo? Você vê que não é. A corrupção, ela tem uma facilidade muito grande de alcançar qualquer juiz. Até mesmo o julgamento individual de uma pessoa para outra era injusta. Nós julgamos os nossos inimigos com o pior que nós temos. E julgamos a nós mesmos com o melhor que nós temos. Isso é injusto. Mas o julgamento de Cristo, no qual todos estarão diante dele e haverão de dar conta de tudo quanto fizeram, vai ser um julgamento justo. Jesus vai dar uma lição de como se faz justiça. E quando pergunta, pode Deus lançar a alma do homem no inferno para queimar eternamente e se justificar disso? É claro que pode. Eu vou falar por quê. Porque no dia do julgamento de Cristo,
não haverá dúvida para o culpado. Tudo que se faz aqui na terra será descoberto. A Bíblia diz que nada estará encoberto diante daquele a quem havemos de dar conta. E apresentando, Jesus não vai julgar todos de uma vez. O julgamento lá vai ser individual. Isso vai levar muito tempo. Não, não é no nosso tempo. Não é no cromo que é o nosso tempo. Nosso tempo é o cromo. O tempo de Deus é o kairos. É totalmente diferente. Como é? Eu não sei te explicar, mas não é. Não é como é o nosso tempo. Tanto é que Deus ele é onipresente, ele está em todo o lugar ao mesmo tempo. Então todos serão julgados individuais. E ele apresentará diante de cada um todas as nossas obras. Lá todos os livros serão abertos. O livro da vida, o livro do corpo. Todos os livros. E todas as imagens, o que você precisar, o que for necessário será mostrado. Toda vez que você blasfemou de Deus, toda vez que você rejeitou a salvação em Cristo Jesus, toda vez que você deixou de servir a Deus por causa do pecado, toda vez que você enganou a tua esposa, que você enganou o seu esposo, toda vez que você enganou o seu patrão, os seus filhos, toda vez que você mentiu, que você enganou, que você atrapalhou, que você prejudicou a vida de uma pessoa, tudo isso será encoberto. Tudo. E você só pode se livrar do julgamento de Cristo se você se arrepender e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e abandonar o pecado. Não tem a segunda opção. Só tem a segunda opção. Não tem a segunda opção. E do julgamento justo de Cristo, no qual será a aula de justiça para o mundo, ele apresentará todas as provas. E ele apresentará tudo o que ele fez por cada pessoa, para que essa pessoa um dia não fosse lançada no inferno. E tudo o que ele passou, a pessoa vai rejeitá-lo, não quer saber de Cristo, não quer saber de Jesus Cristo, não quer saber de aceitá-lo como seu Salvador, não quer saber de segui-lo, porque quer curtir a vida, quer farrear, quer viver no pecado e quer se agradar do pecado. E vai rejeitar tudo que Cristo passou na cruz. Então, ele vai apresentar todas essas provas e tudo o que ele fez. E não haverá uma só pessoa que vai dizer: esse julgamento está errado. Aqui não está sendo feito justiça. Pelo contrário, todas dirão: eu realmente fui injusto. Eu realmente fui mal aos olhos de Deus. E eu mereço o castigo pelo meu pecado. Ninguém vai se justificar diante de Deus. Ninguém vai querer apelar para alguma defesa. Todos reconhecerão seu erro. E todos dirão: eu não mereço estar do lado de Cristo. E a condenação é o conteúdo mais justo para mim por tudo que eu fiz e por ter rejeitado a salvação em Cristo Jesus. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.